Bem-vindos ao Diálogos e Histórias do Crédito, o podcast oficial da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos. Eu sou Tadeu Silva, presidente da CREF, e nesse espaço compartilhamos histórias, experiências e visões das pessoas que estão à frente das nossas associadas, o que diariamente faz impulsar o mercado financeiro. Hoje eu tenho o privilégio de receber um convidado muito especial que faz parte da história da CREF e da minha própria trajetória. Estou aqui com o Dr. Érico Ferreira, que é fundador da Omni, uma instituição que carrega uma visão extremamente inspiradora de realizar sonhos e impulsionar o Brasil por meio de crédito acessível e sustentável. A Omni nasceu com o propósito de levar crédito a quem o sistema tradicional não alcançava. Pessoas de baixa renda, com dificuldades de comprovar renda ou com histórico bancário, mas que precisavam financiar um caminhão para trabalhar e sustentar a família ou conquistar o primeiro carro usado, que é um sonho de muitos brasileiros. O Brasil avançou muito em inclusão financeira e, segundo o relatório de cidadania financeira de 2025 do Banco Central, hoje, cerca de 130 milhões de brasileiros têm acesso ao mercado de crédito. No entanto, quando observamos o recorte de renda, percebemos que a população de menor poder aquisitivo ainda tem menor penetração de crédito do que os demais grupos. E foi exatamente esse público que a Omni escolheu atender desde 1994, quando quase ninguém enxergava viabilidade nesse mercado. O Dr. Érico também foi o presidente que por mais tempo esteve à frente da CREF e atualmente integra o nosso Conselho Deliberativo. Vamos hoje aqui falar sobre trajetória, negócios e o futuro de um mercado que o Dr. Érico conhece como poucos no Brasil. Dr. Érico, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação estar aqui. Prazer é meu estar aqui e te rever depois de pessoalmente, acho que uns 2, 3 meses. Acho que é a primeira vez esse ano que eu te vejo pessoalmente. Pessoalmente, sim. Pessoalmente. Exatamente. Bom, doutor Érico, como a gente fala, né? Esse é um podcast onde a gente conta a história e a trajetória dos executivos. O senhor é uma pessoa que deixou um legado muito importante para a nossa associação. E então a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou começar fazendo a primeira. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre você, ou seja, onde você nasceu, qual é a sua formação e o que o levou a ingressar no mercado financeiro. Primeiro, não sei quanto tempo vai demorar isso, porque você começou com uma pergunta que me pegou aqui meio de surpresa, falando de como sou eu, com 78 anos, se eu for falar tudo, eu vou ficar o resto do dia aqui contando histórias. Mas, enfim, eu nasci em São Paulo, tá? Na Promatre, em 1947, tá? E eu divido o ser humano em três fatias. Quem nasceu na primeira metade do século passado, quem nasceu na segunda metade do século passado e quem nasceu nesse século. Eu faço parte dessa raça da primeira metade que já está em extinção. Tá? Enfim, meu avô foi fundador do Banco Bandeirantes do Comércio. Tá? Então, teoricamente, tem uma veia do mercado financeiro desde o começo. Tá? Isso foi em 1943. Depois, quando meu avô faleceu, meu pai continuou como presidente até 1961. Meu avô materno, obviamente o meu pai não era o herdeiro dele, tá? Mas o meu avô tinha 2 filhas e os 2 genros eram médicos, um deles era meu pai, e por algum motivo ele assumiu tocar o banco. Depois, na década de 70, meu pai vendeu o banco. Em 61, na década de 70, ele montou uma financeira, onde eu fiquei diretor, tá? E tenho uma experiência muito marcante na minha vida, que ele fez uma coisa muito errada. Ele me pôs de diretor no Bom Dia. Eu não sabia absolutamente nada,
e era diretor de uma instituição financeira, coisa que hoje é impossível, mas naquele tempo era possível. E eu me lembro que eu tinha uma sala bem grande, aliás, a maior sala que eu tive na minha vida, e ficava lá escondidinho no meu canto, rezando para ninguém entrar para me perguntar nada, porque qualquer coisa que alguém me perguntasse, obviamente, eu não sabia responder. Tá? Então, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Talvez é isso que tenha me levado anos depois, 25 anos depois, a ter fundado a OMNI. Não sei se respondi a tua pergunta, mas fiz um pequeno resumo rapidinho para chegar em 94, quando a OMNI foi fundada. E olha só, já começa com um excelente exemplo do que não devemos fazer em termos de gestão numa instituição, né? Mas tá vendo, o senhor falou que ia demorar muito, mas como você é uma pessoa bastante que simplifica tudo, já simplificou uma história. Aliás, simplificação é meu tema, né? Você sabe disso, né? Minha sala aqui é simplificação. Olha aí, tá vendo? Mas vamos lá, em 94, então, você fundou a OMNI para atender um público desassistido pelo mercado. O que você enxergou ali de diferente naquele momento, né? E hoje, o que significa na prática competir com players tradicionais sendo uma financeira independente? Bom, são duas perguntas completamente diferentes. Eu vou responder a primeira. A primeira foi por exclusão. Eu não tinha dinheiro, tá? Então, quando você tem pouquíssimo dinheiro, você aprende na faculdade uma coisa óbvia. Ou você ganha na margem ou você ganha no volume. Como a gente não podia ganhar no volume porque não tinha dinheiro, tinha que ganhar na margem. Para ganhar na margem, tá, você tinha que fazer coisas de alta rentabilidade ou de alta margem. Coisas de alta margem, acho que todos que vão nos assistir sabem, alto risco. Tá? Mas foi o que a gente decidiu fazer, tá? E começamos financiando carros muito velhos, não velhos, muito velhos. E eu lembro que naquele tempo a gente foi apelidado de que financiava os Pachecos, de Passat, Chevette e Corcel, carros que nem existem mais. E a gente só financiava carro de mais de 10 anos, onde a gente podia cobrar uma taxa bastante alta, que permitia uma margem alta, apesar do risco, obviamente, ser muito alto. Então, respondi a primeira parte. Assim a gente começou. Concorrer com o mercado hoje é uma coisa muito mais difícil do que era lá no começo, por incrível que pareça, porque você entrar num mercado onde você não tem concorrência e você só tem que saber ser um pouquinho mais efetivo para conseguir cobrar, é bem diferente de você concorrer com o Itaú, Bradesco, C6, BV, todos muitíssimos maiores do que nós, e todos focados no mesmo não só no mesmo mercado, mas também focados no nosso mercado de carros mais usados. Nós temos um enorme diferencial, porque nós temos uma vasta rede de agentes e os nossos agentes fazem a cobrança. E esse é o nosso grande diferencial, onde todos os nossos concorrentes cobram através de cobradoras, nós cobramos através do nosso agente, que foi quem gerou o contrato. Tá? Então, há um total alinhamento de interesses entre, ao dar o crédito, porque ele é remunerado não só por gerar o crédito, mas para quando ele gera o recebimento deste crédito, que dar dinheiro, as pessoas falam dar dinheiro, as pessoas pensam que emprestar dinheiro é fácil. Primeiro, emprestar dinheiro não é fácil, mas é muito mais fácil do que receber. Tá? Então, se você empresta errado, a dificuldade de você receber é enorme. Então, esse é o nosso grande diferencial e acho que é por isso que a gente consegue competir com os grandes do mercado. Muito bom. Respondido muito bem essa pergunta que mostra aí o grande diferencial da OMNI. Bom, a OMNI tem como meta atingir uma carteira de 10 bilhões e dobrar o patrimônio até 2028. O que precisa acontecer para que essas metas se concretizem? Qual é o maior risco nesse caminho? Bom, risco é uma coisa que a gente tem desde o bom dia, né? Todos os dias, aliás, não só no nosso negócio, como risco faz parte da nossa vida. Tá? E quem pensa que não tem risco está enganado. Você tem risco quando você sai da sua casa e chega no seu escritório, ou você vai do escritório e volta para sua casa, você está assumindo risco num Brasil
perigoso do jeito que tem, 60 mil assassinatos por ano, você está assumindo risco. O risco num negócio, tá? Você tem que administrar com pessoas comprometidas e focar o mais que você pode nos resultados, na tua cobrança, na tua efetividade, tá? Evitar fraudes, porque é um grande gerador de prejuízo, e você tem que ficar constantemente olhando se as suas metas estão sendo batidas. Porque o que pode dar errado? Fora algum evento externo não controlável, tá? Essas guerras que tem no Oriente Médio, não acredito que vão afetar o Brasil, e não acredito que o Brasil vai ter alguma guerra que não passa na minha cabeça essa possibilidade. Existe um risco regulatório bastante grande, porque o governo, o Banco Central, basicamente interfere bastante na nossa atividade. Tá? Pode ser que ele faça alguma coisa. Lá no começo da nossa vida, o Banco Central fixou em 6 pagamentos no máximo. Imagine se isso acontecer de novo, poderia ser um enorme problema. E fora isso, eu acho que a gente está bem encaminhado. Eu vejo, obviamente, não é uma meta fácil, mas meta fácil não tem graça nenhuma, é uma meta desafiadora, totalmente possível, e eu acredito que a gente tem todas as condições para atingi-la, e vamos comemorar, tá? Você está convidado para essa comemoração. Muito bom, com muita satisfação estarei na comemoração das metas. Como você disse, é desafiador, mas não é impossível. Não. Bom, em um setor marcado pela alta rotatividade de colaboradores, a Omni tem um índice de retenção excelente. Quais são, na sua visão, os principais fatores que levam as pessoas a gostarem de trabalhar na Omni e permanecer? Boa pergunta. Como você permaneceu a vida toda conosco, você sabe perfeitamente, você tem grande parte do mérito disso daqui, tá? A gente paga normal, paga bem, não é fora do mercado, mas a gente paga decentemente, então esse não é o nosso diferencial, tá? Tanto de salário quanto bônus, mas o nosso grande diferencial é que nós tratamos muito bem as pessoas, tá? E reconhecemos o que as pessoas têm, damos chance das pessoas progredirem na empresa, tá? Temos vários casos de pessoas que começaram por baixo e chegaram a superintendente, ou eventualmente até a diretor, tá? E a cobrança é uma cobrança amistosa, tá? O ambiente é muito agradável de trabalho, tá? E é muito comum as pessoas que saem, às vezes, por um salário melhor, quererem voltar porque preferem ganhar um pouco menos na Omni e se sentirem bem tratadas e respeitadas do que ganhar um pouco mais, porque não é só dinheiro, aqui a gente reconhece as pessoas e trata bem as pessoas. Acho que esse é o grande motivo da retenção das pessoas por muitos e muitos anos. Muito bom, olha só que excelente ensinamento de gestão, né? Ou seja, tratar bem as pessoas e valorizá-las, e principalmente dar um ambiente de confiança, faz a diferença, né? Então, muito bom, e parabéns, porque realmente a Omni ela é um case nesse quesito. Bom, nos últimos meses o Banco Central adotou uma série de medidas voltadas à estabilidade do sistema financeiro, incluindo aí exigências de capital, novas regras de captação e o fortalecimento do Fundo Garantidor de Créditos. Qual é, na sua avaliação, a importância dessas medidas para o mercado de crédito no Brasil? O Banco Central, no mandato anterior, se pautou por aumentar a concorrência, o que é muito saudável. Só que, na minha opinião, ele exagerou um pouquinho em permitir inúmeras instituições, e principalmente instituições de pagamento, a operarem até 500 milhões de volume ano, sem nenhum controle. Tá? Isso
gerou alguns problemas e acho que agora está sendo corrigido, principalmente com o aumento de capital, porque não é razoável alguma instituição poder operar com 1 milhão de capital e operar até 500 milhões de reais por ano. Não tem nenhum cabimento. Obviamente está errado e é um risco desnecessário e não é conveniente para a saúde do mercado, tá, que isso seja possível. Então, essas medidas que o Banco Central tomou, que tem algum prazo para serem implementadas, eu acho que vão fazer com que o mercado saia do mercado quem é muito pequeno, ou por concentração, por fusão, ou porque realmente vai entregar a sua autorização por não conseguir ter o capital necessário para operar. Eu acho que o Banco Central está no caminho certo, tá? E também o FGC também está no caminho certo aliás, é até regulatório, não é nem que ele está no caminho certo, ele por definição e por obrigação contratual do estatuto dele, ele tem que refazer o seu caixa. Tá? Então, acho que temos boas expectativas em curto prazo, que essas coisas vão acontecer, porque vão acontecer, não é opcional, é mandatório tudo que o Banco Central já tomou de decisão. Não, exatamente, vão acontecer e como o Érico mesmo ressaltou, ajudando aí a estabilidade do mercado. Bom, em março deste ano, o Brasil atingiu a marca de 81,7 milhões de inadimplentes, quase metade da população adulta. A Omni atua há mais de 30 anos com sucesso nesse segmento de maior risco. Quais mecanismos vocês desenvolveram ao longo do tempo para continuar concedendo crédito de forma sustentável? E quais preocupações ainda permanecem? Nós estamos, neste mês de março, que acabou de passar, com o maior número de entradas, de pedidos de financiamento, com o menor índice de aprovação. Então, isto é um indicativo claro de duas coisas. Primeiro, quantas pessoas buscam crédito e segundo, quantas pessoas não têm condição de tomar crédito. E veja que nós somos dos menos rigorosos do mercado. Sim. Nós somos dos menos rigorosos. Tá? Estamos no menor índice da nossa história de aprovação. Então, o governo está nos jornais de hoje que o governo vai fazer o Desenrola 2 para simplificar este assunto, mas enquanto tem N condições do público tomar mais crédito via consignado e consignado privado, ou seja, o governo incentiva as pessoas a se endividarem, tá? E infelizmente o brasileiro não sabe administrar suas contas. As pessoas falam muito de educação financeira e eu me lembro de um dia que eu estava numa reunião da Febraban e alguém falou de educação financeira e eu, com a minha sinceridade, às vezes fora de hora, falei, sou contra. Ficou um burburinho. Como você é contra, Érico? Eu falei, eu sou contra porque eu sou a favor da educação. Tá? Enquanto nós não demos educação, não adianta dar educação financeira. A educação vem antes. Nós estamos preocupados em dar educação, preocupados não, divulgando educação financeira para quem não tem educação. Se você não sabe somar, como é que você vai aprender a multiplicar? Você não vai saber. Tá? Então nós temos um enorme desafio no Brasil de dar educação para o nosso povo. Se o povo tiver educação, nós vamos resolver esse problema das pessoas não saberem lidar com as suas finanças. Ah, sim, isso realmente é um grande problema, né, pensando aí em cidadania financeira, em educação financeira, porque realmente, né, as pessoas do Brasil têm muita dificuldade de entender o próprio português, né, e a matemática. Então, o desafio fica maior ainda da gente implementar a educação financeira. Então, esse é um grande desafio que a gente tem aí para o nosso país e para o nosso mercado, pensando aí em ter um mercado mais sustentável no futuro. E a questão da educação realmente ela é fundamental. Tadeu, eu me lembrei de uma coisa que você participou. Nós tivemos uma pessoa, um colaborador uma vez, que você o promoveu.
E ele chegou para mim, ele era formado em Direito. Eu me lembro perfeitamente, quando eu fui conversar com ele, ele falou para mim, o Tadeu tinha encenado para mim que eu ia ser promovido, tá? Não acenado, encenado. Tá? O cara era advogado, então você imagine o nível de educação que nós temos. Formado, né? Formado em Direito, eu tinha diploma de advogado, encenado. Eu imaginei você encenando como é que ele iria ser promovido, tá? Nunca me esqueci disso. Você vê como que lembra dessa história? A questão realmente é estrutural. Você se lembra disso? Não, eu lembro que você falou, eu me lembro dessa história. Realmente é o que a gente encontra no dia a dia e esse é o grande desafio que a gente tem. Bom, você foi o presidente que por mais tempo esteve à frente da CREF. E como eu já falei, você deixou um legado muito importante para nós. A gente costuma falar que o Dr. Érico é o nosso mestre, né? E ele está no conselho ajudando a gente lá e ajudando a gente a deixar a CREF cada vez melhor. Quais foram os principais desafios, a gente que está aqui no programa da CREF, acho que é bom a gente comentar, que você enfrentou naquela época e como você lidou com tudo aquilo? Olha, Tadeu, eu estou lembrando aqui essa história quando começou, tá? Eu me lembro quando o Ricardo Malcom, que nos deixou há pouco tempo, me convidou para substituí-lo, para sucedê-lo, na verdade. Ele morava no Rio Grande do Sul e eu, como vice-presidente, já o representava aqui. E quando eu assumi, eu podia fazer o que eu queria. Tinha uma pessoa, que eu não vou citar o nome por delicadeza, que era nosso presidente honorário. E ele tinha uma secretária, ele tinha cozinheira, tinha motorista, enfim, tudo por conta da CREF que não tinha dinheiro. Tá? E sempre foi uma instituição pequena, com poucos recursos, mas era um absurdo. Um presidente honorário que tinha algumas mordomias. Então esse foi o primeiro desafio, tá? Acontecer e tirar isso daqui. Mas eu também me lembro, antes do Ricardo, um outro presidente que teve, que um dia me convidou para almoçar, eu fiquei super orgulhoso, puxa vida, porque a gente tinha uma instituição bem pequenininha, estava no começo da nossa vida, o presidente da CREF me chamou para almoçar, fiquei super orgulhoso, puxa, que legal, me senti muito poderoso. Aí me chegou no almoço, o que ele queria? Ele queria que a Omni passasse a cobrança para a firma de cobrança dele. Imagine só, o presidente da CREF era dono de uma empresa de cobrança e pegava os associados da CREF para passar para a firma de cobrança dele. Era completamente errado o que estava lá, mas completamente errado. Então, esse começo foi muito difícil, porque as pessoas iam lá para fazer, era balcão de negócio a CREF. Todo mundo que ia lá para fazer negócio, para vender assessoria, isso, aquilo. Eu tive bastante problema nisso daqui, tá? Mas felizmente, tá? Todos saíram, por bem ou por mal, no amor ou na dor, tá? Inclusive eu mudei o estatuto, acabei com essa história de presidente honorário, tá? Que teoricamente eu seria um presidente honorário, né? Até hoje. Falei, não quero ser um presidente honorário, não tem cabimento, o presidente é você, tá? Quem viesse é seu sucessor, tá? Então hoje a CREF tomou um rumo muito bom, as pessoas vão lá em busca de conhecimento, em busca de saber o que pode fazer para o seu negócio, e a CREF está lá para ajudar os seus associados. Tá? Então, foi uma mudança bastante grande que eu implementei, que felizmente foi seguida e melhorada pelos meus sucessores, pelo Hugo, pelo Luiz e por você. Muito bom, excelente esse relato da história, de que a gente olha a CREF hoje, por isso que eu falo que o Érico é o nosso mestre, ele que deu o pontapé para que a CREF efetivamente tivesse esse reposicionamento e tivesse esse serviço voltado para associado. Bom, olhando para os próximos anos, qual você considera ser o maior desafio estrutural para as financeiras no Brasil? E onde você enxerga a principal oportunidade de crescimento para as associadas da CREF, que principalmente 70% são S4 e S5? Bom, eu vejo como o grande risco para todo mundo
é alguém descobrir um score diferente. Eu sou super preocupado com isso, porque eu acho que algum dia alguém vai conseguir, via inteligência artificial, achar uma fórmula mais assertiva de dar crédito. Quem conseguir isso vai fazer um diferencial brutal. Se for alguma instituição, ela vai se sobressair completamente, e se for alguma software house, vai vender isso, vai se sobressair completamente. Porque hoje, de uma maneira ou de outra, todo mundo usa mais ou menos o mesmo critério para dar crédito. Esse risco existe e eu acho que vai acontecer. Se vai ser hoje, amanhã, o mês que vem, ano que vem, eu não sei, mas vai acontecer. Tá? Então, tenho super preocupação com isso, tenho pensado muito como fazer isso. Obviamente, nós não temos recursos para fazer investimentos significativos que pudessem fazer esse diferencial, mas esse vai ser o grande diferencial do mercado quando acontecer. Em relação às empresas de dono, como elas fazem para crescer, é um desafio bastante grande. Tá? Quando a gente fala que o Omni vai buscar 10 bi, tá? 10 bi parece muito bi. Para quem não entende de mercado financeiro, 10 bi, você enche a boca, 10 bi. Mas 10 bi não é nada, porque hoje em dia tem várias instituições, tem 1 tri. Tá? 1 tri, não tem nada a ver com 10 bi. Qualquer dos nossos concorrentes são 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes maior do que nós. E nós não somos pequenos, tá? Nós somos talvez tamanho médio. Tá? Esse é um grande desafio, e a minha sugestão é para que quem é pequeno, fique pequeno e controle seus custos, tá? Porque o tamanho médio é muito complicado. Tá? Você começa a ter custos muito altos e o seu risco aumenta e a tua receita não aumenta na mesma proporção. Então, o desafio de crescer é uma vontade de eu não quero ser grande, mas o passo de você ser pequeno tem que passar por você ser médio, e já é um passo difícil, e de médio para grande é muito difícil, tanto que poucos conseguem fazer isso. Então, minha sugestão é que você se satisfaça em ser pequeno, ganhe seu dinheiro, controle seus custos, tá? E vá devagar. Não queira crescer muito, porque todas as empresas que eu vi ao longo da minha vida que cresceram muito depressa, quebraram. Olha só, como eu falei, poucos conhecem esse mercado como o Dr. Érico Ferreira. Esse é um grande ensinamento que fica aqui registrado para todos nós que estamos aí à frente dos negócios. Bom, vamos lá. Você atua no mercado de crédito há mais de 40 anos, estando em frentes bem diferentes, ou seja, foi operador, quem não sabe, foi operador, olha que coisa muito boa, né? Foi fundador de instituição financeira e presidente da CREF. Isso é só um pouquinho que eu estou colocando que ele fez muito mais coisas que isso, né? E atravessou diversas crises econômicas. Como passar por esses períodos e quais foram os principais pilares que o ajudaram a atravessar os momentos mais difíceis ao longo desses 40 anos? Olha, pergunta difícil, hein? Bom, primeiro, não perder a calma. Esse é o mais importante, porque toda crise vai passar e a gente não sabe o tamanho da crise. Então, não perca a calma. Tenha certeza que você está fazendo o certo. Se você tem certeza que está fazendo o certo, continue fazendo. Mas dá uma olhada se você está fazendo o certo mesmo, tá? Porque você pode achar que está fazendo e não está. Mas toda crise é um momento certo para você rever os seus processos, tá? E você mudar alguma coisa. Numa dessas crises, eu me lembro perfeitamente bem, nós tínhamos 570 colaboradores. Foi lá em 2008, eu acho que você se lembra disso. E quando eu vi que as coisas iam ficar complicadas, nós começamos a demitir as pessoas e nós saímos de 570 para 170 de setembro para novembro. Tá? Foi uma coisa assim drástica e no primeiro momento as pessoas falaram que eu estava, você está louco, imagina, não vai acontecer nada. Só que aconteceu tudo. Tá? Então você precisa estar atento, precisa ter sensibilidade e rever.
tá? Porque todo momento de crise é um momento que você tem que rever o que você está fazendo e oportunidade para você melhorar. Sempre tem caminhos para você melhorar o seu processo. E isso eu sei que você tem que fazer sempre, mas a gente não faz. Não adianta recomendar porque ninguém faz. Mas na hora da crise você tem que fazer. Então, o resumo da ópera é esse. Aproveite a crise, qualquer delas, e refaça seus processos, reavalie seus processos, tá? Corte custos sempre. Dizem que custo é que nem unha, né? Precisa cortar sempre, não pode deixar crescer. Ele vai crescendo, é inacreditável. Vai crescendo. E como você disse, quando as coisas estão bem, a gente adia, deixa para depois. Depois eu olho isso aí. Quando vem a crise, obrigatoriamente você precisa atuar, porque aí não tem jeito, né? Se puder atuar antes, melhor ainda, sem esperar a crise. Bom, esse podcast está muito interessante porque é uma verdadeira aula conversar com o Dr. Érico Ferreira aqui, né? E agora, falando em aula, a gente já vai pedir mais um conselho para ele aqui. Que conselho, Dr. Érico Ferreira, daria hoje aos líderes de instituições financeiras que enfrentam esse cenário de maior regulação, pressão por inovação e necessidades crescentes de investimento em cibersegurança? Ou seja, e ele comentou isso, né, que lá atrás era mais fácil, hoje é muito mais difícil, e essas questões elas aumentam bastante o custo das instituições, e você tem que estar ativo e competitivo no mercado. Que conselho você daria aí para quem está enfrentando esse cenário? Essa pergunta é muito difícil. Eu não sei se eu tenho conselho para dar, viu? Não sei se eu tenho conselho para dar, mas primeiro você tem que estar atualizado. Tá? Leia, participe de cursos, seminários. Tá? Não acho que você já sabe tudo, porque você nunca sabe tudo. E quando eu estava presidente, em algum evento que eu fazia, eu sempre dizia, olha, se você está aqui hoje e sair hoje com um aprendizado, já está bom. Tá? Mas você sempre tem que ter um aprendizado. Esteja bem informado, tá? Faça cursos, tá? Contrate pessoas mais competentes do que você, o que é muito bonito para falar, mas não é tão fácil para fazer, e precisa você ter muito autoestima para confiar que pessoas mais competentes que você vão te ajudar e não te prejudicar. Mas eu acho que esse é o caminho. Estudar muito, se informar muito, sempre, tá? E delegar para pessoas competentes que você confia. E reavaliar a competência dessas pessoas, remunerá-las e tratá-las bem, e reconhecer o mérito de cada uma delas e andar sempre em conjunto. Não pense que você sozinho vai fazer o verão, você não vai fazer o verão. Você precisa de uma equipe coesa e competente com você para te ajudar a andar no dia a dia e superar todas as dificuldades que elas existem no dia a dia, não é só no momento de crise, sempre vai ter. Então, resumindo, tenha uma equipe competente e que te ajude a subir. Muito bem, doutor Érico. Vamos lá. O senhor já mencionou em outras ocasiões que teve uma educação rigorosa. Quais valores você recebeu em casa e de que forma essa formação moldou o empresário de sucesso que você se tornou? Bom, realmente meu pai foi muito rigoroso. Tá? E obviamente que quando você é criança ou jovem, você acha aquilo um absurdo, é sempre um exagero. E depois você acha que foi bom. Tá? Naquele tempo a gente apanhava e eu me lembro, me marcou muito um dia que meu pai devia ter uns 12 anos, ele chegou para mim e falou, olha, a partir de hoje eu vou te bater de chinelo, porque minha mão está doendo. Então imagine como ele me batia para a mão ficar doendo. Tá? Ele foi muito rigoroso mesmo e falava que ele tinha que me corrigir tudo que eu fazia de errado. Tá? E ele nunca me elogiou, porque disse que eu fazer certo era minha obrigação. Fazer certo é sua obrigação, eu não preciso te ensinar a fazer o certo, eu preciso te ensinar a não fazer o errado. Tá? Então, a minha vida foi formada, tá, em fazer o certo e procurar não fazer o errado. Tá? Então, isso talvez tenha sido a maior lição que meu pai me deu, tá,
procurar ser sempre o certo. Então, ao longo desses anos, eu sempre fiz tudo certo e acho que a imagem que eu tenho no mercado é essa, e eu ouço pessoas falando nisso, e que eu sou uma pessoa confiável, porque eu sempre cumpri com tudo que eu falei, tudo que eu combinei com alguém, e sempre procurei fazer tudo certo, porque foi a lição que eu tive às duras penas do meu pai. É fácil para falar, mas não é fácil para fazer. E para viver tudo isso, né? Não é tão simples assim. Bom, doutor Érico, agora vamos aqui para uma parte que eu acho que é muito interessante, e a pergunta é a seguinte: o senhor já visitou mais de 140 países, e sabemos muito que o senhor gosta de viajar. O que mais gosta de fazer durante as suas viagens? E que aprendizados essas experiências trouxeram para a sua vida e para os negócios? Se é que a gente pode associar essas duas coisas. Eu não sei, porque eu viajo a prazer, não viajo a trabalho. Tá? E a minha curiosidade de conhecer países diferentes, e eu tenho uma curiosidade de conhecer lugares diferentes, porque eu acho que a gente vê vidas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, caras diferentes, roupas diferentes, comidas diferentes, ou seja, é tudo diferente, sabe? E a gente tem muita surpresa. O ano retrasado eu fui para a Arábia Saudita, então a gente imagina a Arábia Saudita um lugar de altíssimo luxo, coisa que não é verdade, por incrível que pareça. Tá? Tem prédios muito bonitos, tá? Mas você saindo dos grandes centros, as casas são relativamente simples, não tem riqueza espalhada pelo país. Sabe? Então foi um choque muito grande que eu tive. Quando eu fui para o Butão, um mini país, todas as pessoas são vestidas com traje típico. Todas as pessoas vestidas com traje típico. Eu tenho até medo de voltar para lá, porque provavelmente isso vai mudar e as pessoas vão começar a usar o que eu chamo de roupa ocidental, calça jeans e camiseta. Tá? Mas eu não sei se eu aprendi alguma lição para os negócios. Eu aprendi muito de como as pessoas vivem. É meu hobby, tá? Eu saio de uma viagem, começo a programar a seguinte, mas eu não consigo lembrar nada que eu tenha visto em viagem que aproveitei para os meus negócios. Aproveitei para descansar a minha cabeça e ficar pronto para os novos desafios. E conhecer culturas diferentes, né? Ou seja, isso ajuda muito também, né? Para a gente entender as pessoas. Né? É muito legal, muito legal. E eu vou escrever um livro quando eu me aposentar dos 100 perrengues que eu passei nas viagens. Tem histórias muito engraçadas. Ou seja, 100 perrengues. 100 perrengues. 100 com C. Esse é com C. Agora, se tem algum país aí que você recomendaria de visitar? Você citou o Butão, citou a Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Emirados? Não, Emirados estou bastante, né? Com a Arábia Saudita. Que país você recomendaria, assim, se tivesse na tua cabeça agora que vem aí, que é 4, 5 países? País não normal, né? Não é normal, nessa linha Estados Unidos, Canadá. Não, nessa linha mesmo de conhecer coisas diferentes. Então eu vou falar. Se for para a praia, Maldivas. Espetacular. Se for para a cultura, Egito. Espetacular. Espetacular. Se for para ver prédios bonitos, Dubai. Espetacular. Espetacular. Já fui 4 vezes para Dubai, a cada vez eu fico mais surpreendido da arquitetura daqueles prédios. É um negócio assim absolutamente fora de série. Tá? E depois você pode, eu vou falar coisas mais normais, quer dizer, a Itália tem coisas muito legais, antigas, muito legais, muita cidade conservada, e a França tem castelos espetaculares. Aliás, a Alemanha também, são menos famosos, mas também tem muito legais. Acho que chega por aí. Pô, chega, já tem dica aí para os Vai visitar, no Canadá vai visitar o Lake Louise, que o Lake Louise é totalmente azul. Quando minha mulher acordou, viu aquele lago, pensou que era uma piscina. É inacreditável o tamanho daquele Lake Louise com aquela água azul igual uma piscina, espetacular. E já tem no mínimo, se você pensar... Mas se quiser mais conselho, me liga que eu dou mais conselho. Se você quiser no Oriente, no Ocidente, perto, longe,
Bom, você costuma dizer que simplicidade não é ausência de luxo, mas foco no que realmente importa. Como esse princípio se traduz na gestão dos seus negócios e no seu dia a dia? Olha, você sabe que essa história de simplicidade eu uso também muito como objetividade. E essa história da minha simplicidade, da minha objetividade, me trata às vezes como eu sendo agressivo ou mal educado, porque eu vou direto ao ponto, tá? Porque para você ser simples, você tem que ser direto, porque se você começar a enrolar, você não está sendo simples. Sim. Tá? Eu lembro de uma história de um sócio que eu tive, que nós marcamos uma reunião de um almoço para conversar com o cliente, chegamos lá, almoçamos, ele falou, almoçou, acabou o almoço, veio a sobremesa, acabou a sobremesa, veio o café, acabou o café, pagou a conta, falei, não vai falar do assunto. Quando estávamos em pé na porta do restaurante, esperando o carro, ele começou a falar do assunto. Eu falei, meu Deus do céu, eu teria falado isso no Bom Dia. Primeiro você fala do assunto, depois você vai almoçar, sabe? E isso as pessoas falam que isso não é muito educado. Talvez eu não seja muito educado nesse sentido, eu sou super educado, tá? Mas eu sou super objetivo, eu vou direto no assunto, tá? Então, a minha vida é essa. Fala direto o que você pensa, eu jamais deixo subentendido o que eu estou pensando. Eu falo o que eu estou pensando. Às vezes as pessoas não gostam, então acham que eu sou mal educado porque eu falei o que eu estou pensando. Mas se você quer ouvir a verdade, pergunta para mim. Se você não quer ouvir, pergunta para outra pessoa. Eu vou falar o que eu penso. Tá? Se você gostar, tudo bem. Se você não gostar, tudo bem também. Mas eu estou em paz com a minha consciência, que eu falei para você a verdade do que eu efetivamente penso. Simples assim. Muito bom. E isso é um traço importantíssimo. Eu convivo ainda com o Dr. Érico, e nós temos uma convivência aqui de mais de 40 anos, e sempre foi muito fácil de entendimento e de trabalhar, justamente por conta dessa sinceridade. Você não precisa ficar tentando ler nas entrelinhas. Não tem entrelinhas. Porque não tem entrelinhas, ou seja, vai direto, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Estamos aqui terminando aqui já o nosso podcast. E aí tem uma pergunta, temos duas ainda, mas eu tenho uma pergunta aqui que ela é muito interessante. Que Faz alguma fácil para terminar, tá? Essa é fácil, assim. É uma pergunta que nos remete a sexta-feira, no final do dia, aquela história do sextou, que o Dr. Érico ele tem um hábito bastante singular, a maioria das pessoas que no mercado financeiro sabem disso, né? Toda semana ele escolhe e ele compartilha uma frase de sabedoria com uma lista de contatos. De onde surgiu esse costume e como é o processo que as pessoas perguntam muito, né? Como é que ele escolhe a frase? Porque ele não repete a frase. Principalmente quem já está há muito tempo nessa lista, percebe que ele escolhe a frase. Então, como é que surgiu a ideia e como é que você escolhe a frase toda semana? Como surgiu a ideia, eu não lembro. Faz o quê? Uns 15 anos? Talvez mais, talvez mais 20 anos, não sei, muito tempo. Então, não me lembro como surgiu. Eu comecei a mandar só para o nosso time, depois para algum amigo, e realmente comecei todo mundo que eu tenho contato, eu comecei a mandar. Então, hoje deve ser o quê? Uns 4.000 pessoas, não são pessoas, são e-mails, mas deve ser bem mais do que isso, porque tem muitos que são corporativos, e, por exemplo, aqui na OMI, por exemplo, é um e-mail só, tá, que pega 800 pessoas. Tá? Então, tem várias empresas que eu mando e eu não sei quantas pessoas tem. Então, e-mails são 4.000. Então, eu imagino, vou arredondar, umas 8.000 pessoas que recebam isso, que é bastante gente, né? Mas o processo de escolha, primeiro o processo, antes da escolha, como é que eu ponho na relação? Eu devo ter umas 2 ou 3 mil frases que eu vou pegando de algum livro, tá? Às vezes eu estou lendo um livro, acho uma frase, tem nada a ver com, não é livro de frase, tá? Os livros de frase normalmente eu já conheço todas, então eu estou lendo algum livro e vejo uma coisa legal, estou vendo um filme, eu vejo uma coisa que um cara fala de uma coisa legal, eu guardo aquilo como frase, então aí eu faço minha relação, que deve ter umas entre 2 e 3 mil. Até a parte fácil. A parte difícil é selecionar essas 2 frases da sexta-feira. Porque eu vejo alguma coisa que aconteceu, tá?
e aconteceu alguma coisa com você e eu tento mandar uma frase para você. E aí que está a dificuldade de achar nessas 2.000 alguma frase que eu vou dar uma indireta para você. Aliás, na verdade, pretendo dar uma direta para você. Só que normalmente o que acontece é que alguém, que nem estava na história, veste a carapuça. Tá? E você se veste e não fala. Tá? Mas basicamente é assim, tá? Então eu procuro, e às vezes a pessoa fala, isso foi para mim, tá? E às vezes foi mesmo. Eu falei, não, mas é coincidência e tal. Tá? Mas isso virou um desafio bem grande. Eu tenho um imenso prazer quando eu vejo que as pessoas vêm e mandam coraçãozinho, que gostou, que legal, tá? Manda dedinho para cima, sabe? Me dá bastante trabalho para escolher isso daqui, não é uma coisa fácil, tá? Mas me dá muita satisfação quando as pessoas mandam alguma frase, algum comentário agradecendo e tudo mais. Fico muito feliz. Nossa, muito legal, hein? Esse ponto da frase, acho que muita gente não conhecia, que a frase ela tem um direcionamento e que muito bom saber dessa curiosidade. E interessante que tem gente que recebe a frase, acho que era para ele e na verdade não era, né? Bom, vamos lá. Para encerrar com chave de ouro aqui, gente, nós estamos no fim do nosso podcast. Se você pudesse definir o futuro do crédito, nós estamos aqui no podcast da CREF, né? O futuro do crédito no Brasil, em uma única frase, qual seria, doutor Érico? Futuro do crédito? Pensando no futuro do crédito no Brasil, que frase o senhor diria aí? Se o senhor tem uma frase para a gente encerrar esse podcast aqui. Mas aí, você precisava ter me perguntado. O senhor que é o homem das frases. Não, mas eu precisava ter pensado. Tá? Uma palavra, né? Isso é difícil responder essa pergunta. Encerrar com a chave de ouro com essa frase, acho que vai ser um pouco difícil, tá? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que, como futuro do crédito, saber que a gente precisa dar educação para o povo, para que o povo possa tomar um crédito saudável. A economia não anda sem crédito, o que é sabido por todo mundo. Tá? Mas o crédito é bom quando você toma o crédito, faz o que você precisa fazer como empresa ou como pessoa física, tá? E você está em condição de pagar. O crédito deve ser para você melhorar de vida e não para ter uma melhora enganosa de curto prazo que vai te gerar um problema depois. Tá? Então, essa preocupação, isso vale para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Tá? Não sei quando nós vamos resolver isso, mas isso seria o grande desafio, e esse desafio não é um desafio da CREF, esse deveria ser um desafio do governo de incentivar o crédito saudável, aquele crédito que é tomado para o bem e que vai ser pago, e não um crédito de curto prazo só para tapar um buraco, porque esse tapar um buraco é o pior caminho para o cidadão e o pior caminho para a empresa. Isso não é saudável, não é bom para a pessoa, não é bom para a empresa e não é bom para o Brasil. Acho que esse é o grande recado que eu dou. Muito bom, ou seja, o doutor Érico deixa um recado importantíssimo, ou seja, é uma questão estrutural. A gente efetivamente tem uma ação para que a gente tenha no futuro crédito que a gente chama de sustentável, ou seja, para que o crédito seja direcionado para que as pessoas efetivamente tenham um crescimento e um avanço, não só as pessoas, mas as empresas também, no teu negócio e na tua história. Bom, doutor Érico, eu agradeço muito aqui a participação do senhor, muito obrigado mesmo, são mais de 40 anos aqui de história compartilhada, e poder sentar aqui, né, contigo nesse formato para entrevistá-lo é uma coisa diferente. A gente que conviveu e convive durante muito tempo, foi muito especial para mim, com certeza, e extremamente enriquecedor aí para todos os que estão nos assistindo, né? Nesse episódio nós ouvimos a história de um empreendedor, de um fundador que enxergou oportunidades onde o mercado via apenas risco. E o Dr. Érico deu uma aula sobre isso aqui, né? Ele construiu uma instituição sólida, independente, ao longo de 3 décadas, que atravessou crises, que se reinventou e segue aí olhando para o futuro com clareza, muita firmeza e direção.
Obrigado aí por todos que nos acompanharam nesse episódio. Continuaremos apresentando aqui no podcast da CREF as diferentes faces do mercado de crédito e conversando sempre com protagonistas, como foi hoje com o Dr. Érico, que estão aí escrevendo a história do nosso setor. Deixe os seus comentários, compartilhe o podcast e nos digam quais temas vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Até o próximo Diálogo Histórias de Crédito, onde cada conversa revela uma nova e interessante face do mercado de crédito brasileiro. Doutor Érico, muito obrigado, foi uma grande satisfação estar com o senhor aqui hoje. Eu não posso deixar de falar que é uma alegria saber que você saiu da Omni e está na CREF fazendo o melhor trabalho, você vai ser, com certeza, o melhor presidente que a CREF já teve e deixar esquecer a minha passagem por lá e parabéns pelo que você tem feito. Muito obrigado, doutor Érico.